Série de mensagens que nós vamos estar a falar sobre nós nos relacionarmos uns com os outros. Está tudo preparado, igreja? Eu no início deste ano, eu disse assim, este ano, o terceiro ano, 2026, vai ser o terceiro ano da igreja, vai ser o ano mais... Alguém se lembra? Como diz o Martinho costuma dizer assim, mais melhor. Vai ser o ano mais melhor que nós já tivemos da nossa igreja. Mas vai ser o ano mais difícil. E parte de eu ter dito isso também tem a ver com nós termos que ir lá dentro do nosso coração, desenterrar algumas coisas que precisam de ser desenterradas para que a gente possa seguir em frente. Todos nós já ouvimos dizer, às vezes é preciso dar um passo para a frente, para dar, um passo para trás para dar dois para a frente. E eu acredito que se nós dermos alguns passos atrás, a gente vai dar muitos para a frente. Só que é muito difícil para nós darmos alguns passos. Nós estamos a sair de um mês de igreja onde nós tivemos... Podemos aumentar aí as luzes estão aí no máximo. Daí, está só para eu ver aí o pessoal. Agora está bem, agora já ok, agora consigo ver toda a gente. Nós saímos de um mês onde nós estivemos a falar sobre oração, sobre jejum, e nós estivemos a falar muito sobre esta verticalidade com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. E a gente não vai sair aí do vertical, mas vamos apontar para o horizontal, que é o relacionamento com o próximo. E nós hoje vamos perceber alguns princípios da palavra de Deus. Aliás, alguém se lembra do segundo mandamento que está lá na palavra de Deus? Qual é que é? Ama o próximo como a ti mesmo. Eu acho que a igreja não fez um trabalho muito bom nesse segundo mandamento, se calhar nos últimos anos. E se calhar tantas coisas que nós vemos, alguns de nós somos peritos a amar Deus, mas não somos assim grande coisa a amar os outros. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E nós hoje vamos ver na palavra de Deus que é impossível separar as duas coisas. Tu não podes amar Deus e não amar o outro. Estamos todos aí? Então nós vamos começar a ir mais na horizontal e ir à raiz de algumas questões que a palavra de Deus fala. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 3, olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz assim, se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Uau! Todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos. Se eu for capaz de falar todas essas línguas e não tiver amor, as minhas palavras são como o badalar de um sino ou o barulho de um chocalho. Versículo 2. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios e souber tudo, toda a gente pode dizer souber tudo. Souber tudo é muita coisa, irmão. Souber tudo, saber todas as coisas, souber tudo. Eu posso saber tudo. E se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas, uau! Alguém quer ter uma fé capaz de transportar montanhas? E não tiver amor, eu amo esta versão, diz, não valho nada. Ainda que eu dê em esmolas tudo o que é meu, se me deixar queimar vivo. Toda a gente pode dizer isso, se me deixar queimar vivo. Um bocado agressivo. Se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve. E o título da mensagem hoje chama-se, se não tiver amor, de nada me serve. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e pergunta, tu estás cheio de amor para dar? É bom que sim, irmão. Porque o que a palavra está a dizer, escutem, é que nós podemos ter todo o conhecimento bíblico, nós podemos ter todos os dons espirituais, nós podemos saber tudo, nós podemos ter uma fé capaz de transportar montanhas, nós podemos ter, isto foi lá em cima da escola dominical, aqui alguma coisa que aconteceu, mas estamos aí, estamos juntos. Nós podemos saber todas as coisas, ter todos os dons espirituais, ter fé capaz de transportar montanhas. Escutem, nós podemos dar o nosso dinheiro todo. Estamos todos aí? Nós podemos dar 100%, ficar a zeros, dar 100% do nosso dinheiro. Nós podemos chegar ao ponto de sermos queimados vivos. E ainda assim, se não tivermos amor, de nada nos serve. É interessante porque esta carta está a ser escrita do apóstolo Paulo para uma igreja que busca muito os dons.
E isso é uma coisa boa, nós buscarmos os dons espirituais. Alguém quer buscar os dons espirituais? São coisas boas. A gente deve buscar os dons espirituais. Então é engraçado porque Paulo, quando está a escrever esta carta, 1 Coríntios 13, o capítulo conhecido pelo amor, vem depois de 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12 está a falar sobre os dons espirituais. Qual é que é o problema desta igreja de Corinto? É eles buscarem os dons espirituais? Não, buscar os dons espirituais é bom. Só que eles estão a fazer isso de uma forma imatura e confusa. E está a criar confusão na igreja, porque eles não têm maturidade para perceber e para desenvolver os dons espirituais. E quem é que dá os dons espirituais? O Espírito Santo. Por isso é que são dons espirituais. Só que eles não têm maturidade a fazer isso, então a igreja está a ficar confusa. Então Paulo quer esclarecê-los, e em 1 Coríntios 12 ele vai falar sobre os dons espirituais. Quais é que são? E em 1 Coríntios 13 ele vai dizer assim: irmãos, mas vocês querem mesmo falar de dons? Então bora falar do dom. Eu já expliquei os dons espirituais aqui em 1 Coríntios 12. Agora deixem-me explicar qual é que é o dom dos dons. Se vocês querem ser mesmo bons a fazer uma coisa, há uma coisa que vocês têm que ser mesmo bons a fazer, que é a amar. E quando Paulo está a escrever esta carta, o que ele está a querer dizer é: tu não podes ser espiritual e saber todas as coisas. Tu não podes achar que tu és espiritual em amar a Deus, mas tu não amas o próximo. Ou seja, e o primeiro ponto que eu quero passar hoje, amar os outros é a essência da verdadeira espiritualidade. Eu não posso amar a Deus sem amar o próximo. Estamos todos aí? Bora dizer juntos: eu não posso amar a Deus sem amar o próximo. Mas algumas pessoas acham que sim. Acham que dá para amar a Deus sem amar o irmão. Então nós vamos ver outra passagem que vai, se alguém ainda tiver com dúvidas aqui, que pode amar a Deus sem amar o próximo, olha o que a palavra de Deus está a dizer em 1 João 4, 19, 20, diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, ou seja, se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Dúvidas esclarecidas, igreja? Eu não posso dizer, não, eu amo Deus, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não amo o próximo. A Bíblia diz, tu não podes separar as duas coisas, de facto, é impossível tu fazeres isso. Então, se tu achas que tu és espiritualmente maduro por amares a Deus, isso inevitavelmente tem que se reverter de uma maneira, que é da forma como eu amo o próximo. E sabem uma coisa? Este valor do amor é tão importante que ele deve ser a medida pela qual nós avaliamos a nossa espiritualidade. Tu já viste alguém que parece que é espiritual, mas depois tu vais ver a vida dela e se calhar não é assim tão espiritual. Porquê? Porque nós habituámos-nos a medir a nossa espiritualidade pelos dons que nós temos. Ou pela capacidade que nós temos de recitar salmos. Aquela pessoa é muito espiritual, sabe os salmos todos de cor. Aquela pessoa é muito espiritual porque ela tem uma fé capaz de transportar montanhas. Aquela pessoa é tão espiritual, mete versículos no Instagram. Aquela pessoa é tão espiritual porque ela tem dons espirituais. E desde quando é que espiritualidade apenas para com Deus serve de avaliação para o nosso crescimento espiritual e para a nossa maturidade? Escutem, não é por nós sermos espirituais que nós somos maduros. Está aí toda a gente? Era o caso desta igreja. Era uma igreja espiritual e que buscava os dons, mas que não tinha maturidade nenhuma. Porquê? Porque buscava uma série de coisas, mas a essência não estava lá, que era o amor. Então a segunda coisa, o segundo ponto que eu tenho para nos dar hoje é que o amor é a medida de avaliação para a nossa espiritualidade e para a nossa maturidade. Como é que tu sabes se alguém é maduro espiritualmente? Quando essa pessoa ama. A quem? A Deus? Sim, mas ama o... Então, quando tu quiseres ver alguém, porque às vezes nós podemos estar distraídos e nós vemos pessoas a dizer muitos salmos, pessoas que sabem a Bíblia toda, pessoas que estão há muitos anos na igreja, pessoas que sabem versículos de cor, pessoas... Como é que tu avalias a maturidade de alguém pela palavra de Deus? Através da forma como essa pessoa ama os outros. Isto está fazendo sentido para toda a gente? O próprio Jesus, em João 13, 34, 35, vai dizer: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros,
como eu os amei, vocês devem se amar uns aos outros. Deste modo, olha a melhor estratégia de evangelismo que existe. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está a dizer uma coisa simples. Sabem qual é que vai ser a marca dos cristãos? A marca dos cristãos vai ser o amor. Aquilo que nos distingue, efetivamente, quando nós olhamos uns para os outros, é que o amor que nós temos agora em nós, porque Deus é amor e o seu Espírito agora habita em nós, é a forma como nós nos amamos uns aos outros. Então, a partir daqui, a igreja devia ser, e os cristãos deviam ser, as pessoas que representam mais e melhor este amor. Toda a gente concorda comigo? Ou seja, as pessoas deviam entrar dentro da igreja e ficar chocadas do género: eu nunca vi ninguém a amar assim. Eu digo, como é que vocês se amam assim? Já que Jesus disse que o amor é a marca dos cristãos e que desta maneira os outros vão conhecer a Cristo, pela forma como nós nos amamos uns aos outros. Nós devíamos ser especialistas em amar o próximo. Amém, irmãos? Especialistas. A gente pode não ser bom em mais nada, não termos grandes dons espirituais, não sermos eloquentes na nossa comunicação ou no nosso evangelismo, o nosso discipulado ser assim meio torto. A gente podia ter uma série de coisas dificultadas na nossa vida, mas se nós devíamos ser especialistas em alguma coisa, devia ser em amar o próximo, porque esse é o reflexo do amor que nós temos para com Deus. Eu não posso amar a Deus sem amar o próximo. Está a fazer sentido para todos? Eu acredito que se nós entendermos isto, igreja, isto vai mudar a forma como nós vivemos a nossa espiritualidade e o nosso cristianismo de uma forma que nós nunca imaginámos. Porque algumas pessoas aprenderam a desconectar estas duas coisas. Algumas pessoas começaram a pensar: eu posso ser espiritual, eu posso ser maduro sem amar o próximo. Irmão, não dá. Isso é impossível. É inseparável. E o amor é o valor pelo qual nós temos que medir a espiritualidade. Então, se tu queres saber, eu estou a crescer com Deus? Eu estou mais parecido com Jesus. Como é que tu vais ver isso? Fácil. É tu olhares para o ano passado e olhares para este ano e tu fazes esta pergunta boa, simples, que é: eu sou uma pessoa que ama mais os outros do que eu amava o ano passado? E aí tu sabes se estás a crescer espiritualmente ou não. Faz sentido? É simples. Eu tenho mais dons espirituais, eu tenho mais fé, Não, essas coisas são tudo coisas boas. Eu quero ter uma fé capaz de transportar montanhas, eu quero ter dons espirituais, eu quero todas essas coisas, mas há uma coisa delas que eu quero mais do que todas essas coisas: é aprender a amar como Jesus amou. Essa é aquela que nós devemos querer mais acima de todas as coisas. É quando as pessoas olham para mim, quando eu olho para mim e, acima de tudo, quando Cristo olha para mim, eu sou um discípulo que realmente ama como Ele amou, porque esse é o sinal da verdadeira espiritualidade. Então, o escândalo é quando nós chegamos à igreja e nós vemos que o ambiente da igreja não é assim muito diferente do nosso contexto de trabalho. Está aí toda a gente? E a gente fica assim um bocado esquisito. Um bocado estranho. Às vezes é um bocado desconfortável até falar sobre estas coisas, porque parece que o ambiente do nosso trabalho às vezes até é melhor que o ambiente na igreja, e a gente fica meio confuso. Então, espera aí, mas na igreja estão os cristãos, a marca dos cristãos é o amor. Então, por que é que a gente está a ver tantas coisas assim na igreja, tantas coisas de relacionamentos? Parece que o pessoal não sabe amar um ao outro. E há muitas razões, a gente podia falar de muitas coisas, mas sabem qual é que eu acho que é a razão principal? É que nós aprendemos de alguma maneira a desconectar espiritualidade e amor ao próximo. A gente começou a desconectar essas duas coisas. Não, uma coisa é a minha espiritualidade, sou eu com Deus, é a oração, é o jejum. Eu sou uma pessoa muito espiritual, então nós crescemos na nossa espiritualidade, mas nós não crescemos nos nossos relacionamentos. Então a forma como nós amamos o outro, nós estamos ano após ano na igreja, nós até podemos saber mais uns salmos, até podemos saber mais uns versículos, até aprendemos umas coisas, só que nós não nos tornamos mais maduros porque nós continuamos a amar-nos exatamente da mesma maneira. Está a fazer sentido? Então, eu acho que nós precisamos de começar a fazer uma avaliação, a dizer assim: espera aí, de que forma é que nós nos estamos realmente a amar uns aos outros? Deixa-me dar um exemplo prático, que é: tu já conheceste alguém que sabe a Bíblia toda de trás para a frente, tem dons espirituais, que tu olhas para aquela pessoa e tu dizes assim: uau, esta pessoa é tipo uma grande máquina do Evangelho, grande cristão, aquilo é que é um grande cristão, mas depois tu olhas para a vida dela e ela não representa em nada o amor de Cristo. Alguém já conheceu alguém assim? Então, isso a gente tem que se avaliar a nós primeiro e a dizer: espera aí, eu tenho que perceber que eu não posso ser espiritualmente maduro se eu sou relacionalmente imaturo. Toda a gente pode dizer isto: eu não posso ser espiritualmente maduro e ser relacionalmente imaturo.
Vocês conhecem pessoas que têm 30, 40, 50 anos, não é de igreja, é de vida, 20, 30, 40, 50 anos e que se comportam uns com os outros como bebés. A minha filha Benedita, com 1 ano e meio, tem mais maturidade do que alguns cristãos que estão na igreja há muito tempo. Porquê? Porque eles não sabem relacionar uns com os outros. E funciona mais ou menos desta maneira. Se tu fazes alguma coisa que eu não gosto, eu não olho para ti. Se tu fazes alguma coisa que eu não gosto, eu já não te falo mais. Com sorte, ainda digo mal de ti a um irmão da igreja. Está aí alguém? Porque a pessoa acha que ela pode ser espiritualmente madura, mas comportar-se como um bebé no relacionamento com os outros. Porquê? Porque ela faz a distância entre a sua saúde espiritual e a sua saúde relacional, que revela o seu amor ao próximo. Igreja, isso é uma falácia, é uma mentira, é um engano total. E nós já vimos isso através destas passagens. Não dá para nós fazermos essa separação. Não dá. Então a gente tem que começar a comportar-se relacionalmente como as Escrituras dizem. E nós já vamos ler isso em Colossenses no capítulo 3. Mas aquilo que eu quero que a gente comece a levar desta manhã, e vai ser, volto a dizer, uma série de mensagens que nós vamos fazer. Porquê? Porque nós temos que aprender a amar-nos e a relacionar-nos uns com os outros. Senão, há coisas que nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Pastor, nós acabámos de sair de 21 dias de oração e jejum. Eu estive a jejuar pelo meu casamento e está igual, caneco. Eu estive a orar e a jejuar 21 dias por coisas na minha família, por coisas no meu trabalho, por coisas na igreja, e está tudo igual. Mas porquê que está tudo igual, irmão? Tu não tens que orar mais. Tu não tens que jejuar mais. Tu tens que deixar que Deus transforme áreas da tua vida que tu nunca deixaste tocar. E uma delas, a principal delas, é o relacionamento que tu tens contigo e com os outros. E sabem qual é que é um dos maiores escândalos? E eu já disse isto deste púlpito. É ver pessoas que têm noção do que está a acontecer dentro delas. Elas não são cristãs. Elas não têm o Espírito de Deus dentro delas. Elas não são cristãs. Só que elas aprenderam a relacionar-se com elas e umas com as outras. Através de várias maneiras. Fazem aqueles programas de 12 passos, vão ao psicólogo, fazem uma série de terapias de coisas de grupo e não sei o quê. Algumas delas até com coisas bíblicas que elas nem sabem que são bíblicas. Qual é que é a questão disto? É que elas começam a perceber o que é que está a acontecer dentro delas. Elas vão lá atrás perceber como é que as famílias delas impactaram quem elas são hoje. E elas começam a fazer esse trabalho que nem sequer é um trabalho bíblico em muitas dessas maneiras. Só como elas têm essa ideia do que está a acontecer dentro delas, elas que não são cristãs, têm famílias muito mais estáveis, são pessoas muito mais seguras, têm casamentos muito mais seguros e são pessoas que amam muito mais a elas e os outros do que muitos cristãos. Não é estranho? E a gente anda aqui na igreja a continuar a orar e a jejuar, mas depois o amor que devia sair do fluir, esta horizontalidade que devia sair da verticalidade que nós temos, não é palpável entre nós, igreja. Eu acho que está na altura da gente dizer assim, já chega. Já chega de brincar à igreja. Já chega de brincar aos relacionamentos. Já chega de fingir que está tudo bem. Já chega de espiritualizar a nossa fé e dizer aquelas frases que os irmãos dizem que é Deus sabe. Já chega a dizer Deus sabe, irmãos. O que é que vocês acham? Já chega a dizer Deus vai tratar. Deus vai tratar. Mas tu tens que querer tratar. Já chega de estar a olhar uns para os outros só e dizer assim, vamos orar, jejuar, ler a Bíblia, vamos cantar para Deus, vamos ouvir uma palavra de preferência que nos encoraje para a gente vir aqui. Mas olhar na cara do irmão e resolver coisas a partir daquilo que o Evangelho diz. E deixarmos de ser bebés emocionais. Aquele disse alguma coisa, aquele fez alguma coisa, aquele isto, então eu olho e não passo, eu faço alguma coisa. Já chega de nós sermos espiritualmente maduros, mas relacionalmente e emocionalmente bebés. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Então nós precisamos, igreja, de um discipulado que realmente afeta as nossas emoções, porque estas questões relacionais vem a partir das nossas emoções. E é muito simples. Ao longo das próximas semanas, nós vamos estar a ver personagens bíblicos. E um deles que nós vamos estar a ver, adiante já, vai ser Saul. E nós vamos perceber como é que Saul caiu, porque ele não soube lidar com as suas emoções. Podes falar de emoções na igreja? Aqui nós somos espirituais, só falamos de coisas espirituais. É para falar de emoções, meu.
Porque há pessoal que não sai do mesmo sítio, porque não é uma questão espiritual, é emocional. Porque alguns de nós crescemos em casas em que a gente nem podia sentir. Está aí alguém? Então a gente não sabe sentir. A gente não sabe relacionar. André, tu até agora só estás a falar de amor, amor, amor. Que nós nos devíamos amar uns aos outros. Às vezes apetece-me matar o irmão que está na igreja. É verdade ou mentira? Quem é que está aí a dizer, eu nunca quis matar nenhum irmão da igreja? Não mente. Já quis matar, já pensou, Deus mata aquele irmão. Aquele irmão é chato. Aquele irmão está na igreja, é chato. Então o que é que a gente faz? Olhem para esta teologia demoníaca. Demoníaca. Sabem qual é que é essa teologia? Nós achamos que por sentirmos essas emoções é falta de fé. Eu sou cristão, sou discípulo do amor. Eu não devia ter estes sentimentos dentro de mim. Eu não devia ter raiva. Já alguém teve raiva dentro da igreja? Eu não devia sentir tristeza. O cristão não está triste, mano. O cristão está alegre. Porquê que eu estou triste? Porque nós habituámos-nos, na nossa pseudo-espiritualidade, que o cristão não pode sentir coisas negativas. O cristão não pode ter medo. Se o cristão tem medo, é falta de fé. O cristão não pode ter medo. O cristão não pode ter raiva. O cristão não pode sentir tristeza. Então, em vez de nós tratarmos essas emoções que todos temos, a gente pode usar as máscaras que quiser, em vez de nós tratarmos essas coisas à luz do Evangelho, o que é que a gente faz? A gente reprime. Não, eu não vou falar disso. Eu não vou dizer na igreja que eu estou triste. Eu não vou falar que aquele irmão que eu já sonhei 2 vezes em cortar-lhe a cabeça, eu não vou falar com ele porque é que eu tenho um problema com ele. Não. Porque para isso, eu não preciso ser espiritualmente maduro. Eu preciso ser relacionalmente e emocionalmente maduro. Está aí toda a gente? Só que se nós não somos, se nós não sabemos sentir, se nós não nos sabemos, ama o próximo como tu te amas a ti, a gente nem sabe amar a nós quanto mais amar o outro. Então nós não aprendemos na igreja, e preparem-se porque nós não vai ser só aos domingos as mensagens. Nós vamos fazer um discipulado intencional só sobre relacionamentos e falarmos uns com os outros. E deixem-me dizer-vos, vai ser doloroso. Vai arrancar feridas que estão aqui dentro, de coisas que a gente sente, de coisas que a gente viveu no passado, de coisas que a gente viu lá atrás. Sabes que todos nós que estamos aqui, nós carregamos coisas de coisas que aconteceram antes de nós termos nascido. Vou-te dar um exemplo prático. Alguns de nós que estamos aqui, se calhar, e que os nossos pais sofreram tragédias na vida deles, ficaram sem o pai cedo, sem a mãe cedo, cresceram num ambiente familiar complicado, chumbaram na escola uma série de vezes. Enfim, todos nós temos as nossas circunstâncias. Mas a maneira como nós fomos educados a partir dos nossos pais, que estavam com feridas também, com coisas que aconteceram antes de nós nascermos. Porquê? Porque a maneira como eu fui educado, já foi educado dentro de um padrão onde havia muitas feridas na minha família, onde havia muitas feridas no contexto onde eu estava, e enquanto essas coisas não forem saradas, enquanto nós não começarmos a perceber realmente essas coisas, nós nunca vamos conseguir destravar algumas áreas da nossa vida. E uma das mais importantes é o relacionamento que nós temos connosco e com o próximo. Eu não sei que coisas mais importantes é que nós temos para fazer, igreja. Mas sem ser amar a Deus acima de todas as coisas, eu acho que nós devíamos começar a perceber, será que eu me estou a amar a mim? Será que eu sei amar o próximo, sendo que essa é a medida da espiritualidade que Jesus está a falar e que a palavra de Deus fala na sua palavra? Então, eu quero que isto fique gravado nos nossos corações. Não ignores as tuas emoções, nem as reprimas. Não faças isso. Nós vamos aprender ao longo das próximas semanas e dos próximos meses a tratar todas essas coisas emocionais através e à luz do Evangelho. Porque as consequências de nós fecharmos os nossos olhos e sairmos daqui como se isto não tivesse acontecido e não tivéssemos falar isso, sabes quais é que são? Uma vida espiritual superficial. Que a gente vai continuar a orar, a gente quarta-feira está aqui na celebração da adoração, a gente vai continuar a ler a Bíblia, a fazer todas essas coisas, mas a nível relacional e a nível emocional, nada vai mudar. E nós vamos chegar ao final de 2026 e fazer esta pergunta: porquê é que não mudou nada neste ano? Se eu orei tanto,
Se eu jejuei todas as semanas, porquê é que nada mudou? Escuta, porque não é uma questão espiritual apenas. É espiritual? Claro que é. A gente fala imenso de coisas espirituais aqui. Mas não é só espiritual. Escutem, é cultural. Vem da cultura. Porque Jesus habita nos nossos corações, mas a nossa família habita nos nossos ossos. Está aí toda a gente? Jesus habita nos nossos corações. O Espírito Santo está em nós ou não? Mas a nossa família também está nos nossos ossos. Pergunta à tua mulher e ao teu marido se não está. Claro que está. E o que a gente quer fazer é receber Jesus no coração. Eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer todas as coisas. Ele pode e vai fazer todas as coisas. Ele vai. Mas se tu não largares todas as coisas para tu perceberes que agora tu tens uma nova família de Jesus, que tem uma nova cultura. Porque o que acaba por acontecer é todos nós estamos aqui com 11 nacionalidades diferentes, com tantas pessoas diferentes. Nós relacionamos uns com os outros, mas nós não estamos apenas a relacionar uns com os outros, nós estamos a relacionar com as famílias uns dos outros que moldaram as nossas vidas para estarmos aqui. Verdade ou mentira? Então a gente carrega todas essas coisas. Principalmente com culturas e com relacionamentos diferentes. E se nós não aprendemos a desvendar cada coisa que está assim e que aconteceu na nossa vida, nós nunca vamos conseguir destravar o relacionamento com o próximo. Eu não sei se acontece convosco ou não, mas quando os nossos relacionamentos estão bem, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Agora, quando os nossos relacionamentos não estão lá, quando tu te chateias com o teu marido, quando tu te chateias com a tua esposa, quando tu te chateias com os teus filhos, quando tu tens alguns problemas no teu relacionamento, parece que aquilo começa tudo a desabar. Verdade ou mentira? Então a gente tem que começar a aprender, e a intenção da mensagem hoje é, pessoal, bora perceber o que é que a Bíblia está a dizer em relação a isso, e que nós temos que ser bons a amar-nos a nós mesmos e a amar ao próximo. Porque senão a gente não está aqui a fazer grande coisa. Porque enquanto nós não formos esta marca do amor dos cristãos, escutem, nós estamos a falhar enquanto cristãos e nós estamos a falhar enquanto igreja. Porque o reflexo primário daquilo que devia ser da glória de Deus, que é o amor através das nossas vidas, não está a ser implementado. E escutem, isto é alguma coisa que é dolorosa, mas quando é feita de uma forma intencional, traz frutos que nós nunca pensámos que poderiam acontecer. E eu acredito que em nome de Jesus nós vamos experimentar coisas que nós nunca pensámos que poderiam acontecer e que vão acontecer. Deus pode fazer milagres num segundo, mas Ele também pode fazer milagres em processos. E aquilo que nós temos que entender realmente é que esta é uma questão cultural e não só espiritual. Uma das coisas que me chocou quando eu cheguei aos Estados Unidos, de pessoas que inclusive não eram cristãs, era a forma como eles se tratavam uns aos outros. Estavam sempre a dizer thank you, thank you. Estás a ver quando as pessoas estão sempre a dizer obrigado e estão sempre a agradecer? Há um espírito de gratidão nelas que te deixa constrangido. Tipo, irmão, já me disseste obrigado 10 vezes, tipo, já entendi. Não, mas há alguma coisa que flui do vertical para o... É que eu estou tão cheio de Deus e eu estou numa cultura onde há tanta gratidão no meu meio que eu não sei como não viver com gratidão. Agora, alguns de nós nascemos a olhar para as Escrituras e a ver gratidão. Estejam sempre gratos em todas as coisas. Só que nós nascemos numa família, tivemos numa escola, numa faculdade, onde tudo aquilo que a gente viveu durante ano após ano, após ano, após ano, foi tudo menos gratidão. Então a gente nem sequer sabe ser gratos. Nós sabemos o conceito, mas a gente não o sabe meter na prática. Está a fazer sentido? André, eu nem sei viver com... Eu tento viver com gratidão, eu tenho esse conceito dentro da minha cabeça, eu sei o que é que a palavra de Deus diz, eu oro a Deus, Deus ajuda-me a ser uma pessoa grata, só que tudo à minha volta durante os últimos anos foi tudo menos gratidão, então eu aprendi a viver, se calhar, numa família ingrata, eu aprendi a viver numa igreja ingrata, eu aprendi a viver numa cidade ingrata, as pessoas no meu trabalho são todas ingratas, eu quero ser grato e não consigo. Porquê? Porque tudo à nossa volta contribui para o oposto daquilo que a palavra de Deus está a dizer. E é por isso que a questão do relacionamento com o próximo e da comunidade é tão importante. Porque nós somos, e isso é efetivamente verdade, nós somos mesmo a média das 5 pessoas com quem não nos damos mais. Mesmo.
Então os nossos relacionamentos vão moldar a nossa vida, não se prendam com isso, vai mesmo acontecer. E quando nós começamos a estar numa cultura, numa nova família de Jesus, já viste o que é que aconteceria se cada vez que tu entrasses aqui, tu recebesses um abraço? A pessoa te disse, eu estou tão feliz realmente, não é estou feliz porque diz na Bíblia para eu dizer que está feliz. Eu estou mesmo feliz de estar aqui contigo. Já viram o que é que aconteceria se quando nós temos um problema um com o outro, em vez de nós dizermos mal a outro irmão, nós chegássemos ao pé do irmão e disséssemos assim, eu fiquei ofendido contigo por causa disto. E eu gostava de partilhar, eu não partilhei isto com ninguém, mas eu queria falar contigo, ouviste o que tu disseste e ouviste o que tu fizeste. E magoou-me. E eu queria partilhar isso contigo. Já viram o que é que vai começar a acontecer à igreja? Já viram o que é que o Espírito de Deus vai começar a fazer quando nós começarmos a ser emocionalmente e relacionalmente maduros? Isto está a fazer sentido para alguém? Quando deixarmos de viver por máscaras a fingir que está tudo bem, quando os nossos relacionamentos estão frágeis, fúteis, superficiais e podres. E nós começarmos a dizer realmente, olha, isto é o que vai no meu coração. Igreja, o que Deus vai fazer a partir do momento em que nós nos começarmos a amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, isso é o verdadeiro avivamento. É nós começarmos a viver de uma maneira diferente da qual nós vivemos. Então isso é cultural, mas não é apenas cultural. É discipulado de ensino, porque alguns de nós nem sabemos viver dessa maneira. E eu dei o exemplo dos Estados Unidos, porque eu tive que falar com o meu sogro, antes dele ser meu sogro, eu tive que falar com o meu pastor que estava nos Estados Unidos, antes de eu casar com a Eunice, a dizer, eu preciso que aquela que eu quero que seja a minha esposa, vá aí viver 2 semanas para ela entender culturalmente aquilo que eu quero viver. E foi difícil convencer o meu sogro, que ele é de uma igreja batista. Foi difícil. Eu tive que meter os dois, o meu pastor com o meu sogro, que ainda não era sogro, em Zoom. Dizer assim, falem um com o outro. Não vai acontecer nada, ela vai ficar numa casa, eu vou ficar noutra casa. Mas escuta, eu preciso que ela entenda qual é a cultura que eu quero viver. Está a fazer sentido para todos? Não é cada um ser espiritual à sua maneira. Há casais que não funcionam e são os 2 cristãos por causa disso. Porque cada um tem a sua espiritualidade, mas eles não aprendem a ser um só. Porque sermos um só não vem só a nível espiritual, vem a nível cultural. A gente tem que falar da mesma maneira. Nós não somos todos da mesma maneira, mas a gente tem que ter uma visão comum. A gente tem que ter uma linguagem comum. A gente tem que ter uma direção comum. E quando nós aprendermos a falar, vocês conhecem, se calhar isso aconteceu a vocês, ou a algum amigo, ou a alguma pessoa da vossa família, em que vocês começaram-se a relacionar mais com ela e vocês começaram a ter expressões que essa pessoa tem. Porquê? Porque vocês se relacionam muito com essa pessoa. E essa pessoa tem um ditado qualquer, ou tem uma forma de ser, ou tem uma expressão, ou tem alguma coisa. E nós, inconsciente ou conscientemente, começamos a imitar isso. E esse é o poder da cultura. Igreja, nós vamos começar a trabalhar uma linguagem que nós temos que começar a ter em comum. E sabem que linguagem é essa? Não é a linguagem da IMC, não é a linguagem do reino dos céus. Porque há coisas que o cristão não é para falar, não é para dizer, e há outras coisas que é. Então qual é que é o problema? É que nós aceitamos o discipulado espiritual, mas não aceitamos o discipulado relacional ou emocional. Porquê? Porque eu sou assim. Ah, mas não vai ser, irmão. Porque eu sou assim, não quer saber. Porque eu nasci assim, porque eu sou assim, então vai ter que deixar de ser. A não ser que não deixes que Jesus toque em algumas áreas na tua vida. Porque a palavra de Deus fala muito em relação à forma como nós devemos falar uns com os outros. Verdade ou mentira? Então porquê que não aplicas isso na tua vida? Porquê que só aplica a parte da Bíblia que diz a nível espiritual, mas não aplica a parte da Bíblia que diz a nível relacional? Porque é difícil olhar os outros nos olhos. Porque é difícil nós aprendermos a ser emocionalmente maduros. Porque é difícil nós sermos relacionalmente maduros. Então a gente esconde conversas. Então a gente murmura. Então a gente sente coisas e reprime porque achamos que é falta de fé, sentirmos medo ou raiva quando não é. E nós olhamos e a nossa vida começa a ser enrolada no meio dessas coisas todas e depois nós olhamos para trás e dizemos assim, porquê é que eu estou com uma crise de fé? Bem, como é que tu não estás com uma crise de fé? É mais o contrário. É claro que vai estar com uma crise de fé. Porque aprendeu a reprimir, aprendeu a não falar com o irmão,
aprendeu a esconder, aprendeu a mascarar e aprendeu a fazer isso durante muitos anos. Então chega a um ponto, irmão, claro que tu te sentes longe de Deus. Claro que tu continuas a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a fazer essas coisas, mas é claro que tu te sentes longe de Deus, porque tu só estás a aplicar a palavra de Deus na tua espiritualidade. Enquanto tu não aplicas a palavra de Deus no teu relacionamento contigo e no teu relacionamento com o próximo, há coisas que nunca vão mudar. Isto está a fazer sentido para alguém? Então é assim, a gente está a abrir um caminho novo. E quando eu estou a dizer um caminho novo, é um discipulado novo, em que se calhar muitos de nós estamos aqui, nós nunca tivemos um discipulado, ensino intencional. Como é que eu falo com a minha esposa? Como é que eu falo com o meu marido? Como é que eu falo? Como é que eu sinto? Alguns de nós não sabemos fazer essas coisas. Sabem quem é que era essa pessoa? Era eu. Porque eu não cresci numa família cristã. Eu não sei o que é estar numa família cristã. Eu tive que viver com os meus pastores. Eu tive que estar a viver nos Estados Unidos para estar a viver com famílias cristãs. Eu tive que viver com a família de Eunice, que era cristã. Tive que aprender com eles a orar à mesa, porque a minha família nunca só orou à mesa. Está aí alguém? Eu tive que aprender culturalmente coisas para hoje eu poder ensinar aos meus filhos, porque eu não aprendi isso. Então nós podemos escolher duas coisas. Eu sou uma vítima, coitado, e a nossa vida não avança porque eu sou um coitado em que me aconteceram coisas na vida e sou uma vítima. Nós podemos fazer isso. Ou o que nós podemos fazer eu vou desenterrar estas coisas todas e pela primeira vez na minha vida entregá-las a Deus. Deus, alguns que estamos aqui esta manhã, Deus chamou-te aqui só para dizeres isto. Só para esta ser a tua oração. Deus, eu entrego-te as minhas emoções. O espírito já entregaste. O intelecto, tu também provavelmente já entregaste. As tuas emoções precisam de ser entregues a Deus. Deus, ensina-me a lidar com a minha raiva. Deus, porquê que eu sinto raiva daquele irmão? Deus, porquê que eu sinto raiva da minha mãe? Deus, porquê que eu fico triste quando eu chego à igreja e ninguém me dá um abraço? E porquê que eu sinto essa dependência, Deus? Porque são coisas que aconteceram lá atrás, que marcaram e moldaram a tua vida. E que tu não deixaste que Jesus tocasse nelas. E quando Jesus tocar, e quando tu desprenderes disso, tu vais amar como tu nunca amaste. A ti e aos outros. Porquê? Porque todas essas feridas acumuladas, intelectuais e emocionais, ainda te prendem ao ponto de tu esconderes coisas de ti, do teu marido, da tua esposa, das pessoas que estão à volta, e até isso ser desmascarado e tu colocares tudo ao pé de Jesus e de tu aprenderes a viver de uma maneira, se calhar alguns de nós crescemos em famílias em que nós não podíamos estar chateados, então nós não sabemos lidar com conflitos. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Eu cresci num contexto onde os meus pais davam educações completamente diferentes. Completamente diferentes. A minha mãe sempre foi coitadinho. E alguns conhecem a minha mãe e percebem que ela é uma pessoa assim. Eu depois comecei a perceber melhor a minha mãe quando eu conheci melhor a minha avó. A mãe dela, irmãos. Já entendi porque é que a minha mãe é assim. E a minha mãe acha que é totalmente diferente da minha avó, amém? Alguém sabe o que eu estou a dizer? Só é assim, mãe, tu és igual à avó. E ela passa-se. Eu não sou nada igual à tua avó. És esta, estás a ver? És igual à avó. Porque nós achamos, como somos nova criatura. Sou nova criatura, amém? Somos ou não somos? Então está tudo mudado. O passado foi todo cortado. Eu quero que vocês levem isto. Jesus mora no nosso coração. O nosso passado mora nos nossos ossos. Jesus não apaga a nossa memória quando nós nos convertemos. Verdade ou mentira? Está lá ainda. E há coisas com as quais nós lutámos no passado que, escutem, vão ser coisas que nós vamos ter que lutar ao longo da nossa vida, se calhar algumas delas. Algumas Deus vai curar no nome de Jesus. Uma das coisas que Deus curou na minha vida, pornografia. Os meus amigos todos viam pornografia, porque é que eu não havia de ver pornografia? E quando eu me converto, foi uma daquelas coisas que eu comecei a sentir nojo e que Deus cortou na minha vida. Mas há coisas que aconteceram no meu passado que até hoje eu ainda tenho que lidar com elas. Toda a gente entende? Estou sozinho ou alguém mais luta com isso? Porque houve coisas que Deus curou, houve coisas que Deus libertou, e há coisas que se calhar Deus nunca vai curar ou libertar, e eu entendi porquê. Sabem porquê? Para eu estar sempre dependente dEle. Deus, segura-me, Senhor.
Eu sei que sou falho. Eu sei que eu tenho estas tentações na minha vida. Senhor, segura-me, Deus. Porque se já tivesse tudo sarado e completo na minha vida, o meu orgulho ia começar a subir ao ponto de eu achar que já não precisava de Deus. E enquanto nós temos essas coisas, nós sabemos realmente, eu tenho que estar agarrado a Deus. Porque sem Deus, eu caio. E a gente sabe isso. A gente sabe isso na nossa mente, mas na nossa vida prática, muitas das vezes nós não ligamos isso às nossas emoções. Eu gostava que nós lêssemos juntos Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5, 16, e depois eu vou terminar. Mas eu gostava que hoje à tarde, hoje à noite, vocês pudessem fazer aquilo que nós chamamos de leitura divina, que é quando nós começamos a orar as Escrituras, como nós aprendemos no discipulado de janeiro. E a palavra de Deus vai dizer assim: por isso, façam morrer tudo o que pertence a este mundo. A imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Versículo 6. Essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhes desobedecem. Sublinhem nas vossas Bíblias o versículo 7. A vossa conduta era assim antigamente. Ou seja, antes de vocês se converterem, antes de vocês entregaram a vida para Jesus, vocês tinham uma conduta de vida, vocês tinham um certo tipo de comportamento, vocês comportavam-se de uma certa maneira, vocês eram de uma certa forma. Mas olha o que ele vai dizer. Quando viviam para essas coisas, mas agora deverão libertar-se de tudo isso. Das atitudes de ira, de irritação, de malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Ou seja, agora que tu estás em Cristo, liberta-te dessas coisas. E alguns de nós, enquanto não nos libertarmos da malícia do passado, da murmuração do passado, da aprovação do passado, da blasfémia do passado, de todas as coisas que aconteceram lá atrás, a gente pode continuar a orar e a jejuar. Nada vai mudar. A palavra de Deus está a ser clara em relação a isso. Vocês devem libertar-se dessas coisas e a começar a viver de uma forma diferente. Diz assim no versículo 9: não mintam uns aos outros. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: não me mintas. Igreja, isso é tão importante que olha para a pessoa que está do teu outro lado e diz-lhe outra vez: não me mintas. Apetece-me ficar aqui o resto do culto. Epá, não me mintas, meu. Só que porquê é que a gente mente? Porque a gente tem medo de sermos rejeitados. Porque a gente tem medo de arranjar um conflito. No fundo, o conflito já há, por isso é que tu estás a mentir. Então nós começamos, estas são aquelas áreas, estes são aqueles versículos em que nós não deixamos Jesus tocar. Está aí alguém? Ir à igreja eu vou, orar eu oro, ler a Bíblia todos os dias. Agora, não mentir, não usar máscara, dizer a verdade para o meu irmão, largar a murmuração, largar a blasfémia, aí a Bíblia fala sobre isso, mas pronto. Não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Eu já larguei isso. Versículo 10, vocês foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por Ele para o conhecerem. Assim não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não ser judeu, de estar circuncidado ou não, de ser ou não civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. Uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, por bondade, humildade, modéstia e paciência. Ou seja, o discipulado bíblico na igreja que nós vamos estar a fazer vai ver exatamente como é que eu aprendo a viver desta maneira. Como é que eu aprendo? Porque houve coisas que eu só aprendi, não foi quando eu orei, não foi quando eu pedi Espírito Santo faz isto na minha vida. Sabem quando é que essas coisas começaram a mudar? Quando eu saí da minha família e comecei a entrar numa nova família que me ensinou a viver de uma maneira que eu nunca tinha vivido. Dizer obrigado para coisas que são a obrigação dessa pessoa
uma pessoa que chegou ao pé de mim, isto aconteceu há 1 ou 2 anos, e que ela, há mais, se calhar 2 ou 3 anos, ela estava chocada porque eu pedi ao Martim para apertar os sapatos. Os atacadores. Martim, calça os sapatos. Depois ele calçou os sapatos e eu disse-lhe, obrigado por teres calçado os sapatos. Estava uma pessoa ao meu lado e essa pessoa vira-se para mim e diz assim, isso é bué fixe, porquê que disseste obrigado ao teu filho por ele ter feito uma coisa que tu lhe pediste para fazer? E a pessoa estava tipo chocada, porque no contexto dela era expectável que aquilo acontecesse. Mas apesar daquilo ser expectável, por o Martim ser o meu filho e eu lhe estar a dar uma ordem para ele cumprir, ainda assim eu disse-lhe obrigado. O André de antigamente não dizia obrigado, porque eu tinha exatamente a mesma forma de pen. Só que eu vim para uma nova família de Jesus, que é a igreja. E na igreja eu aprendi a viver de uma forma diferente. Muitos de nós, quando viemos para a igreja de um ponto de vista apenas espiritual. E a igreja não é apenas um lugar só espiritual, para sentir Deus. Está aí toda a gente? A igreja é um lugar que é uma família. E a família tem uma cultura. E essa cultura é pautada pela palavra de Deus, que nos ensina a viver de uma forma diferente. Só que muitos de nós, eu não sei, eu vivi sempre numa família orgulhosa, como é que eu vou aprender a ser humilde? Eu vivi sempre num contexto ingrato, se calhar muitos até num contexto de igreja. Eu vivi durante tanto tempo numa igreja que não era generosa, como é que eu vou aprender a ser generoso? Porquê? Porque a partir do momento em que nós estamos disponíveis e somos intencionais para aprender a viver na nova família de Jesus, nós começamos a entender que Deus realmente começa a mudar as nossas vidas, não apenas no espiritual, mas em tudo aquilo que está na nossa vida. Então aquilo que eu quero que a gente faça, eu vou chamar o grupo de louvor também, e nós vamos ter um tempo de oração, em que nós vamos estar a orar a Deus. Deus, eu quero que Tu sejas o meu Deus em todas as áreas da minha vida. Eu quero que Tu sejas o Deus das minhas emoções também. Eu quero que Tu me ensines, Senhor, através da Tua palavra, a lidar com o meu rancor. Alguém aí já teve rancor? Ajuda-me a lidar com o rancor, Senhor. Ai, não. Na igreja a gente não fala de rancor, porque o cristão não é rancoroso. Amém? Aleluia. Quem é rancoroso é pecador, vai-se embora daqui já. Igreja, todos nós já lidamos com inveja, igreja. Quem nunca invejou, que atira a primeira pedra. Todos nós já lidamos com inveja. Todos nós já lidamos com mentira. Todos nós já lidamos com orgulho. Todos nós já lidamos com essas coisas. E a minha oração hoje, em nome de Jesus, e eu acredito mesmo nisto, em que nós estamos a estabelecer uma estaca na igreja. Há meses que eu tenho andado a orar sobre isso. Há meses que eu tenho andado a estudar sobre isso. Há meses que eu tenho estado a ler nisso. E eu já partilhei com 1 ou 2 pessoas aqui. É como se o Senhor tivesse a abrir uma parte da Bíblia que eu nunca tivesse acesso. É como se, eu vou mesmo dizer isto, é quase como se eu me tivesse a converter outra vez, igreja. Porque a maneira pela qual eu comecei a olhar para o outro é completamente diferente quando nós entendemos a Bíblia no seu todo. Nós não estamos aqui para ser espirituais, e vou terminar da mesma forma pela qual comecei. Tu podes ter uma fé capaz de transportar montanhas. Tu podes saber a Bíblia toda, desde Gênesis a Apocalipse, de cor. Tu podes ter todos os dons espirituais e saber todas as línguas dos homens e dos anjos. Tu podes saber todas essas coisas. Tu podes ser agora queimado vivo quando saíres daqui. Tu podes entregar o teu dinheiro todo a uma organização sem fins lucrativos aqui em Aveiro. Tu podes fazer essas coisas todas. Se tu não tiveres amor, nada vai servir. Então que a gente se possa levantar agora. E enquanto o grupo de louvor vai estar a cantar essa canção, eu gostava que tu orasses ao Senhor, no teu lugar, e que tu fizesse uma oração sincera a Ele. Sincera, só isso. Senhor, sê Senhor das minhas emoções. Deus, nós levantamos um clamor enquanto igreja esta manhã, Pai, para que Tu venhas reinar nos nossos corações em todas as áreas, Pai. Senhor, desperta em nós um amor pelo próximo e por nós mesmos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a lidarmos com as nossas emoções de uma forma madura, Deus. De uma forma que Te glorifica, Senhor. Porque nós sabemos que Tu nos deste os salmos, Deus. Tu nos deste o livro de lamentações, Senhor.
Tu nos deste o livro de Jó, Deus. Tu nos deste o livro de Eclesiastes, Deus. E nós vemos ao longo desses livros, Senhor, como tantas pessoas, tantos personagens que nós vemos na palavra de Deus, lidaram às vezes de uma forma certa e de uma forma errada com as suas emoções, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, ensina-nos a amar uns aos outros como tu nos amaste, Jesus. Deus, deixa cair por terra todas as máscaras que ainda estão nesta igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que faças tudo cair aos teus pés, Senhor. Coisas que têm a ver com o passado, coisas que têm a ver com a família de origem, coisas que têm a ver com a cultura, coisas que têm a ver com as emoções. Senhor, em nome de Jesus, que hoje possa ser o início de um novo começo, Pai. Um novo começo em que ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, tu vais sarar, vais curar coisas de décadas, Deus. Coisas que já estão tão enraizadas em nós que nós já nem sequer nos lembramos delas, Pai. Coisas que afetaram a maneira como nós olhamos para nós mesmos, Pai. Coisas que afetaram a maneira como nós olhamos para o outro irmão, Senhor. Em nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, que seja madura emocionalmente, Senhor. Que sabe lidar com os conflitos. Que sabe lidar nas vitórias e nas derrotas. Que sabe ser humilde e transparente, Senhor. Que sabe ser íntegra, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, ensina-nos a amar como tu nos amaste, Pai. E que o teu Espírito, Senhor, que é amor, caia sobre cada um dos nossos corações à medida da próxima canção, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, vem curar, vem sarar, vem restaurar cada parte do coração. E eu te peço por cada pessoa que está aqui, que entregue cada parte do seu coração que nunca entregou, hoje aos teus pés. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar para Ele, igreja.